Bom dia. Muito bom dia, são 7h39. Hoje vamos falar de tecnologia ao serviço da agricultura. Eu quase queria dizer que vamos falar do futuro, mas é um futuro já hoje. Mas como é que é possível falarmos de tecnologia no futuro, hoje, no presente, quando ainda nós temos acidentes com tratores por falta de desleixo, por falta de cuidado, por falta de atenção, por falta de respeito dos próprios condutores, operadores deste tipo de máquinas. Ainda ontem, em Safares, Coimbra, um homem de 76 anos virou um trator em que tinha ainda por cima 3 crianças que ficaram gravemente feridas na sequência deste acidente que envolveu este trator na localidade da Abrunheira da Safares. Eu não consigo entender quando a comunicação é feita, as próprias cooperativas, as sensibilizações por parte dos agricultores vêm no sentido de que os tratores têm sistemas de segurança que devem existir, devem estar preparados, devem estar montados. Porque é que nós continuamos a facilitar? Não consigo entender e peço desculpa mais uma vez trazer este assunto aqui ao Regional Rural, porque ainda ontem falamos numa ação de formação que existe em 3 cooperativas da nossa região, precisamente para a condução de máquinas agrícolas. Meus amigos, não vamos facilitar, por favor. Bom, feito este à parte, vou dar os bons dias ao Anderson Silva, que gentilmente acedeu a conversar comigo um pouco sobre esta tecnologia ao serviço da agricultura e não só. Quando falávamos de drones, nós começamos por vê-los como meros brinquedos de criança, depois nós começamos a perceber que aqueles pequenos aviãozinhos, não sei se eu posso chamar assim, conseguem atingir alturas brutais, atingir precisão milimétrica e têm milhentas funções ao serviço, quer dos bombeiros, percebemos isso, e ao serviço da guerra. Ainda estes dias tivemos as notícias de um ataque numa cidade da Ucrânia pela Rússia e todo ele feito através de drones. Anderson Silva, bom dia, obrigado por ter aceito este meu convite. Este contacto foi feito a quando de uma pequena demonstração, exposição que fizeram aqui no Baixo Mondego. Infelizmente não tive a oportunidade de estar consigo, nem de poder assistir, mas entendi que é um tema que faz parte da atualidade e cada vez vai fazer parte da vida dos agricultores, não é assim, André? Bom dia. Anderson, bom dia. Bom dia, com certeza. Os drones já têm sido utilizados em larga escala em diversas áreas da indústria, desde a inspeção até mesmo a topografia, até mesmo como temos visto ultimamente para fins militares. Nós trabalhamos sobretudo com DJI Agricultura, que são drones específicos para agricultura de precisão, e temos soluções que vão desde a monitorização do cultivo até mesmo a pulverização em si. E pronto, ao longo do programa vamos expor um pouco essas soluções. Basicamente, a minha ideia é apresentar a tecnologia e explicar ou dar uma ideia do que se consegue fazer com um drone para a agricultura de precisão hoje em dia. E é isso que eu ia pedir-lhe um pouco, porque nós, antes de mais, um drone, o que é? Para aqueles que nunca ouviram falar, estamos a falar de uma espécie de um pequeno aviãozinho, um pequeno helicóptero telecomandado. Existe uma grande diferença entre um drone e outro tipo de aeronave não tripulado, um avião ou um helicóptero. A palavra correta seria VANT, ou veículo aéreo não tripulado, seria a designação mais correta. Entretanto, podemos tratar por drone, é um calão, por assim dizer, mas não há mal nenhum em falar por drone. A grande diferença do drone em relação a outro tipo de aeronaves é a capacidade de pairar verticalmente e de descolar verticalmente também, ou seja, nós temos a possibilidade de descolar na vertical, sendo que o drone estabiliza a altura, ou seja, se nós largarmos os sticks do comando, o drone fica a pairar no ar, e isso faz com que a utilização ou o manuseio do drone seja muito mais simples em comparação com outro tipo de aeronave, ou seja, seria essa a grande diferença do drone. Depois, os drones podem ser de 4 rotores, quadricópteros, 6 rotores, hexacópteros ou octacópteros de 8 rotores, e aí por diante. E baseado na quantidade dos motores, nós fazemos essa classificação dos drones, por assim dizer. E como é que eles são comandados?
Os Porque drones a têm ideia que nós sempre. temos é que aquilo, se eventualmente, por um motivo qualquer, um acidente qualquer, cai em cima da nossa cabeça. Por exemplo, uma das utilizações de drones mais recentes que eu vi foi num concerto. O drone andava por cima do público a mostrar, digamos que, a quantidade de gente, e eu só pensava, então e se aquilo cai? Hoje em dia, os drones em si são muito seguros. Eu tive um bom tempo ligado à parte mais técnica de reparação, ou seja, hoje eu estou ligado mais à parte comercial, e baseado na minha experiência de já alguns anos com drones, a maior parte dos acidentes são causados por dois principais fatores, que é falta de conhecimento das funcionalidades do equipamento ou excesso de confiança. Ou seja, normalmente o problema não está no equipamento, mas está atrás do comando, por assim dizer, Anderson, no piloto. já reparou que esses motivos são exatamente os motivos de todos os acidentes, seja de automóvel, seja de Exatamente, motor, exatamente. seja de bicicleta, seja de trotinete, seja o que for, né? É Quando nós isso. Porque suspeitamos o do drone em si já mal, tem muitos sistemas de segurança. Por exemplo, se ele perder o sinal, ele retorna ao local onde iniciou o voo de maneira automática, se perder a conexão com o comando. uhum. Se houver algum erro, se houver algum problema, a aplicação avisa. Se tiver bateria fraca, a aplicação avisa para retornar. O que que pode acontecer? Eu, como piloto, eu posso simplesmente ignorar esses avisos e continuar a voar até chegar ao ponto que eu posso ter ou causar um acidente. Ou seja, o drone em si acaba por ser bastante seguro. Vale a pena ressaltar que existe uma legislação específica para os drones em que ela tem que ser seguida. Por exemplo, nesse caso em que o drone está a voar por cima de pessoas, teria de ter uma autorização muito específica, em que há vários fatores a nível de segurança que tem que se ter em conta. Há sistemas, por exemplo, Flight Termination Systems, ou até que também pode contar um paraquedas, em que, em caso de uma falha do rotor, automaticamente o piloto pode cortar a alimentação do drone, para o drone não ficar descontrolado, por assim dizer, e que aciona-se um paraquedas que vai abrir de imediato para amortecer a queda. Ou seja, há vários sistemas de segurança. Os drones têm GPS para geolocalização, ou seja, ele sabe a localização exata por coordenada. Para além do GPS, muitos equipamentos contêm RTK, tal como já é utilizado na agricultura de precisão, que faz com que tenha uma precisão centimétrica, por assim dizer. Ou seja, há vários tipos de segurança, de procedimentos de segurança que podem ser implementados para ter uma operação ainda mais segura. Hoje em dia, nós vimos que em muitos casos, esses parâmetros de segurança não são tidos em conta, e essa é a principal razão de acidente. Ao contrário do que se imagina, em todos esses anos que trabalho com drones, na HP Drones, eu nunca presenciei um caso grave, por assim dizer, de drones em que tenha ferido alguma pessoa, tenha causado um dano a uma estrutura. De quedas, já vi muitas, mas em caso de quedas que venham danificar uma propriedade ou que venham ferir uma pessoa, nunca presenciei nada nesse Felizmente sentido. não há registro nesse sentido. Então, fale-me agora um pouco, no fundo, da utilização dos drones na agricultura. Quando vocês fazem aquelas demonstrações, como fizeram aqui no Baixo Mondego, o que é que pretendem incutir no agricultor? Sobretudo, apresentar a tecnologia. Eu tenho visto e tenho notado nos últimos anos em que há algum bloqueio ainda em relação à tecnologia, quando se fala a nível da agricultura. Muitos produtores têm receio, ou talvez por não conhecer a tecnologia ou por ser algo recente. O que eu posso dizer é que nós já trabalhamos com essa linha da DJI Agricultura já há muitos anos, e que houve uma evolução muito grande a nível dos anos. Ou seja, a nível de tecnologia, nós estamos num ponto muito bom, em que já se consegue fazer muita coisa com drone. A maior restrição que nós temos hoje nos drones para a agricultura, no que diz respeito à pulverização, não está na tecnologia, e sim na legislação. Mas isso é normal, porque geralmente é assim que as coisas funcionam a nível mundial. Ou seja, a tecnologia vai à frente e a legislação vai atrás, Uhum. acompanhando a tecnologia. O nosso objetivo principal é demonstrar as mais-valias do drone para a agricultura. Ou seja, se nós formos ter em conta a diretiva europeia, que pretende reduzir
e até eliminar a aplicação de produtos químicos, ou seja, uma aplicação biológica, o drone vai favorecer muito nesse sentido. Há vários fatores que eu posso mencionar, por exemplo, a nível de água, a água que é utilizada na pulverização com drone é muito inferior à quantidade utilizada por um pulverizador ou por um avião, ou seja, a nível de água, nós vamos poupar muito. Numa área em média que nós utilizaríamos 1.000 litros no pulverizador, nós vamos utilizar 100 a 150 litros com o drone, ou seja, temos uma poupança a nível de água muito grande, e sabemos que água vai ser um tema chave que cada vez mais vai ser falado na agricultura nos próximos anos. A nível do arrastamento, se nós compararmos com o avião, é muito inferior, tanto o arrastamento como o risco de contaminação, porque o drone voa a uma altitude muito mais baixa, em média, a altitude de pulverização é entre os 2 a 3 metros de altura. Para além disso, a questão da precisão da aplicação com drone. Eu costumo dizer que é algo mais cirúrgico, porque nós temos a possibilidade de tratar uma área específica e com um tratamento específico também, ou seja, fazer uma aplicação até mesmo com taxa variável, tal como já é feito nos tratores, e adaptar a nossa pulverização à necessidade do cultivo em si, em vez de aplicar de uma maneira uniforme em todo o cultivo. Isso vai fazer também com que se reduza muito a quantidade de produto que é utilizado para pulverizar. Aqui outro fator muito importante, a questão do trator, quando ele passa, ou seja, as rodas do trator acabam por eliminar uma parte da área que poderia ser utilizada para o cultivo. No drone, como nós fazemos uma aplicação por via aérea, por assim dizer, nós não temos esse problema e essa área pode ser utilizada para cultivo também, ou seja, aí vários fatores que beneficiam o drone no que diz respeito à pulverização, mas tem o outro lado, que é a parte do acompanhamento, a monitorização, que é feita através de recursos multispectrais. Hoje em dia nós dispomos de soluções multispectrais muito fáceis de trabalhar e que vão dar um retorno muito grande aos produtores. Um exemplo disso é uma VIC-3 multispectral. Estamos a falar de um drone com cerca de 1 quilo, muito pequeno, fácil de trabalhar e de transportar, e que consegue mapear uma área de cultivo de 20 hectares em 20, 30 minutos, ou seja, meia hora de voo, nós conseguimos fazer um mapeamento de 20 hectares, e depois, através desse mapeamento, nós podemos fazer uma fenotipagem, por exemplo, mapeamento do estado de saúde da cultura, uma gestão hídrica através da identificação de estresse hídrico no cultivo, gestão de fertilizantes, ou seja, nós identificamos as áreas com baixo teor de nutrientes, e com isso nós conseguimos fazer uma gestão melhor dos fertilizantes que vão ser utilizados no cultivo, identificação de anomalias de pragas ou doenças, detecção de ervas daninhas, diferenciação de espécies, ou seja, há todo um conjunto de dados que se pode extrair do drone. Eu costumo falar que o drone em si é só uma ferramenta que pode ser utilizada para diversas finalidades. Quando nós falamos da agricultura, o objetivo é, através dessa ferramenta, extrair todos esses outputs que eu tive a explicar, e através disso o objetivo principal vai ser melhorar o rendimento e reduzir custos, que são dois fatores primordiais, por assim dizer, para os produtores. Anderson, deixa-me só ver se eu percebi dessa informação toda que aqui deixou. Quer dizer, eu sozinho, sentado num banco, eu tenho acesso a essa informação toda só olhando para aquele ecrã e depois o relatório que o drone me vai proporcionar. Ou seja, hoje eu tenho que calcorrear o terreno todo para tentar perceber as ervas daninhas, tentar perceber quais são as árvores que estão doentes, quando começam a surgir algumas contaminações. Eu evito fazer isso tudo sentadinho, eu tenho essa informação toda só com a visita que o drone vai fazer ao meu terreno, No caso, ok, no caso é um processo de 3 passos, ou seja, o primeiro passo é a aquisição dos dados, que vai ser feito durante o voo. Aqui uma questão que, nesse equipamento, por exemplo, nós temos uma pré-visualização do multispectral, ou seja, em tempo real eu consigo fazer uma pré-análise
eu posso identificar alguma anomalia, porque eu tenho uma visualização do multispectral no próprio comando do drone, que é um comando que tem um ecrã embutido de 5 polegadas, já com uma resolução muito boa, nos permite fazer essa pré-visualização. Entretanto, o processamento e todos esses dados que eu tive a falar são feitos depois num pós-processamento, ou seja, o drone vai capturar os dados em bruto, que são as imagens multispectrais. Já agora, para estabelecer aqui um parâmetro, a imagem, o olho humano consegue captar um comprimento de banda muito curto, que é o chamado RGB, o Red, Green, Blue, que é aquilo que nós conseguimos captar com o olho humano, mas para além desse comprimento de banda, há várias outras bandas que nós podemos utilizar e que são utilizadas no multispectral. Basicamente, o multispectral vai ver aquilo que não é visível através do olho humano, através de bandas que são REDET, Near Infrared, Infrared, ou seja, há várias bandas multispectrais e através dessas bandas nós juntamos para fazer essa análise. Isso é feito com um programa de processamento, ou seja, o primeiro passo é a coleta de dados no campo, o segundo passo é o processamento e o tratamento desses dados, e o terceiro passo vai ser a implementação desses dados, ou a utilização desses dados para uma consultoria que pode ser feita, por exemplo, também por um engenheiro agrônomo, que vai pegar esses dados processados do drone, gerar um relatório ou preparar um plano de ação de acordo com os dados obtidos por drone, ou, por exemplo, utilizar esses dados para gerar um mapa de aplicação ou de pulverização com taxa variável, que pode ser utilizado tanto por um drone como por um trator. Ou seja, é uma solução de 3 passos: a aquisição, o processamento e a implementação ou pulverização. Olha, eu tenho um inimigo chamado relógio, já temos quase em cima. Anderson, só para concluir, neste momento é necessário um produtor, um empresário agrícola, contratar um serviço como o da HP Drones, ou ele próprio já pode adquirir o seu próprio drone e criar, digamos que, o sistema, independentemente de ter necessidade de vos contratar? Nós trabalhamos das duas maneiras, ou seja, nós fazemos a distribuição desses equipamentos, mas eu percebo que o drone em si não é um produto somente uma venda, é uma solução que vai suprir uma necessidade específica. Então, é possível adquirir e implementar essa solução. Quando nós falamos na venda, temos um serviço que vai desde a formação pós-venda, para que o produtor tenha autonomia para trabalhar o equipamento, como a parte da consultoria para as autorizações de voo, para que ele possa voar legalmente, por assim dizer. Ou seja, é possível trabalhar das duas maneiras. Quando trata-se de venda, nós damos todo o suporte e acompanhamento necessário que o produtor vai precisar para trabalhar com esse tipo de solução. Muito rapidamente, eu fiquei aqui um bocado baralhado quando me disse que o drone vai regar com precisão. Isso quer dizer que ele pode levar água? Tem um tanque que leva água? Exatamente. Temos drones para pulverização. O modelo que utilizamos tem uma capacidade de 30 litros. Para o próximo ano já teremos um modelo com 50 litros e que para a sementeira já vai ter uma capacidade de 60 quilos por voo, no caso. A sementeira, como ele vai colocar as sementes na terra? Sim. Tanto faz pulverização como faz o semeio. Oh, Anderson, temos que voltar a conversar porque o tempo voa, e se calhar trazer algumas imagens que eu vou tentar recolher para depois partilhar com quem nos acompanha através do Facebook, poder ver o que é que estamos a falar. Só para concluirmos esta nossa muita conversa, como é que o mundo agrícola português está a aderir às soluções que vocês vão apresentando? Nós temos feito um trabalho de plantio, por assim dizer, nos últimos anos. Temos participado em muitas feiras, em muitos eventos, tal como a FNA, AgroGlobal. Temos estado também com produtoras, cooperativas, e vemos que é algo que já está a aumentar bastante, ou seja, a nível de vendas, eu posso dizer que esse ano o nosso resultado já é superior a todo o ano passado.
e já temos grandes empresas, produtores, cooperativas que têm adotado esse tipo de tecnologia porque já perceberam a maior valia que os drones são. Eu faço sempre questão de ressaltar isso, as coisas são como são. O principal bloqueio que nós temos é a nível da legislação, por não haver ainda uma legislação específica no que diz respeito à pulverização da drone. Ou seja, esse é o ponto que tem bloqueado muito, por assim dizer, a questão dos drones. Se não fosse esse bloqueio a nível da regulamentação, de certeza que seria algo que veríamos em muito mais quantidade e muito mais bem difundido em todo o território nacional. Anderson, até uma próxima, porque vamos conversar seguramente em breve, porque acho que este é um tema que ainda ficou muito por dizer. Anderson de Silva, da HP Drones, e obrigado pela sua disponibilidade. Um dia feliz para si. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Até logo. Bom dia. Falamos de drones ao serviço da agricultura, das possibilidades que os drones permitem aos agricultores poder, de uma forma muito simples, com reduções significativas no consumo de água, no uso de outro tipo de fatores de produtividade, mas é um tema que temos que voltar à antena aqui no Regional Rural. Estão mesmo em cima das 9 horas, contamos com o apoio da Cooperativa Agrícola de Açores, também produtos Revision da BSF e a Cooperativa Agrícola de Coimbra. Até amanhã, se Deus quiser. Regional Rural. Aqui falamos das questões do mundo rural. Bom dia! Os agricultores do Concelho de Sor sabem que podem confiar na sua cooperativa. Cooperativa Agrícola de Sor. Aqui encontra apoio técnico especializado que o ajudam a resolver os mais diversos problemas que a atividade agrícola lhe coloca. Balcão Verde, em colaboração com a Confagri e Ministério da Agricultura. Formação especializada para os agricultores, aconselhamento e acompanhamento no uso dos fitofarmacêuticos. Apoio à produção integrada, apoio na candidatura às ajudas à produção. Temos à sua disposição uma loja agro-rural terra a terra, através de uma parceria com a União de Cooperativas Lacticoop, onde pode adquirir os fatores de produção que necessita. Cooperativa Agrícola de Sor. Estamos na Rua Dr. Tomás de Oliveira e Silva, em Sor. Revision. Revision é um fungicida triazol revolucionário para o tratamento de doenças em vinha, brunóideas e milho. Este produto vem inaugurar uma nova geração de fungicidas triazóis, protegendo a sua cultura ao mais alto nível com o Revisol, uma substância ativa inovadora com uma propriedade única, o FlexiPower. Mais informação em basf.agro.pt. Cooperativa Agrícola de Coimbra, há 70 anos ao lado dos agricultores do Baixo Mondego. Apoio técnico e acompanhamento científico para todas as culturas. Formação profissional. Ajuda na elaboração de projetos para o PDR. Contabilidade agrícola. Serviços de aconselhamento agrícola florestal. Laboratórios de análise de vinhos, azeite e solos. Vendas de fatores de produção. Recepção, secagem e venda da produção de milho. Cooperativa Agrícola de Coimbra, em Coimbra, São Silvestre, Taveiro, Tondela, Maiorca e Figueira da Foz. Cooperativa Agrícola de Coimbra, desde 1951. Este é o Regional Rural. Bom dia!